paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário. É o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Meus queridos irmãos, glória a Deus, estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Peço perdão aos irmãos por não ter postado nenhum vídeo novo na segunda-feira que se passou. Mas quero dizer para os irmãos que foi por um motivo aceitável. Estive durante a semana resolvendo questões de viagem, de estudo, e acabei me ausentando. E ontem o dia foi extremamente agitado e ficou complicado de manter as gravações da maneira como deveria. Mas eu estou aqui para compartilhar com você algo que Deus tem feito fervilhar no meu coração. No domingo, eu compartilhei com os irmãos no culto sobre perdendo Jesus no templo. E essa semana, a partir de agora, terça até domingo, nós vamos falar sobre pessoas que perdem Jesus no templo, na igreja. Então nós vamos analisar de uma maneira expositiva o que está escrito em Lucas, capítulo de número 2, versículo 41 em diante, que diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Glória a Deus. Todos os anos, como um costume judaico, os judeus saíam de onde estivessem e se dirigiam a Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Era uma grande celebração. Era extremamente importante esta festa, porque essa festa marcava a libertação de Israel. Israel esteve por mais de 400 anos preso no Egito. Quando subiram ao Egito, eles foram diante de uma direção divina. Ali estava José como governador do Egito, e através da vida dele, não apenas Israel, como o Egito e toda a região circunvizinha, permaneceu vivo, tendo subsistência de alimentos, porque uma grande crise econômica havia acometido o mundo naquela época. Mas diante da sabedoria que Deus entregou para José, ele soube então fazer uma reserva. E essa reserva dos 7 anos de fartura serviu para manutenção das pessoas e enriquecimento do próprio Egito. Mas um dia,
José faleceu, o tempo passou, e o povo de Israel foi destinado à escravidão. E o Senhor disse que os libertaria, que levantaria um libertador. Deus levanta Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. E na saída dos filhos de Israel, a última praga que veio sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. E Deus deu uma direção muito clara para Moisés. Moisés, você vai sacrificar o cordeiro. Os umbrais de portas e janelas serão ungidos com esse sangue. E quando o anjo da morte passar, não entrará onde estiver a marca do sangue. E assim aconteceu. O anjo da morte, então, visitou o Egito. Houve uma grande mortandade, inclusive na casa do estimado e poderoso Faraó. E o povo de Israel então foi liberado para ir embora. Quando eles estavam saindo do Egito, o Senhor os conduziu por um caminho mais complicado, mais difícil, mais longo, e os levou diante do Mar Vermelho. Porque o Senhor disse para Moisés que se os conduzissem no caminho da terra dos filisteus, eles vendo a guerra, eles voltariam, eles recuariam. Muitas vezes Deus nos leva por um caminho que não tem mais volta, porque Ele nos conhece. Talvez você pense assim: pastor, eu estou passando uma situação na minha vida tão difícil, tão complicada, por que Deus está permitindo isso? É para o seu bem. Está doendo? É para o seu bem. Está difícil a caminhada? É para o seu bem. Deus sabe que se Ele te levasse por um caminho que te levaria ao destino de uma forma mais rápida, você voltaria, você retornaria. E muitas vezes Ele permite que as coisas compliquem demais, para que você não tenha mais volta, para que você continue acreditando. E o povo de Israel, quando estava ali diante do mar, eles foram surpreendidos com a visita de Faraó e os seus melhores soldados. O povo de Israel eram escravos no Egito. Eles não tinham armas, eles não tinham tática de guerra, eles estavam ali como uma presa fácil ao predador. E eles começaram então a apertar o líder: Moisés, será que você nos trouxe para cá para morrer porque não tinha sepultura suficiente no Egito? E Moisés vai clamar ao Senhor, e Deus diz para ele: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. O Senhor, Ele quer uma atitude minha e sua. Tem hora que é hora de oração, mas tem hora que é hora de agir. Existem muitas coisas na nossa vida que Deus ainda não realizou porque nós não agimos. Talvez o que está faltando para você é ação. Você já orou, você já conversou, você já preencheu o currículo, você já conversou com não sei quantas pessoas, mas você ainda não agiu como deveria. Você ainda não saiu de casa e foi lá para conversar na empresa. Só ficar falando dentro de casa não vai resolver. Talvez você já orou, você já chorou, e o seu relacionamento está completamente conturbado, mas você ainda não agiu, não foi no seu cônjuge e pediu perdão de algo que talvez você tenha feito que tenha entristecido ele ou ela. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos agir, ação. E Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Mande que o povo marche. O mar então se abriu. Imagina aquela cena, que coisa incrível. O povo de Israel passou a pé enxuto. O Senhor endureceu o coração de Faraó mais uma vez para que ele e seus cavaleiros, o seu exército, entrasse e perseguisse Israel. E quando eles estavam todos perseguindo Israel, Israel já havia atravessado, o Senhor disse para Moisés: estenda o teu cajado, o teu bordão, e o mar irá se fechar.
E assim Moisés fez, e quando Moisés fez, o inimigo foi completamente destruído diante dos olhos de Israel. E o Senhor deixou como estatuto perpétuo para o povo dele, que todos os anos comemorassem a Páscoa, que eles comemoraram no Egito, marcando a libertação deles. Pensem em uma coisa: o cordeiro havia sido imolado. Através do sangue do cordeiro, o anjo da morte não entraria naquela casa. João Batista, quando viu Jesus caminhando de encontro a ele para ser batizado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus foi imolado, o sangue dele foi derramado. E quando nós somos libertos do império das trevas, o mesmo percurso é feito. Agora você não está passando pelo mar, mas você passa pelas águas do batismo, simbolizando então a libertação do império das trevas. Foi um feito histórico, grandioso, que merecia ser lembrado. E o Senhor havia deixado como ordenança. E todos os anos o povo judeu se dirigia a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ainda nos nossos tempos, nos nossos dias, muitos judeus que ainda guardam essa tradição, os judeus ortodoxos, eles se dirigem a Israel com o objetivo de celebrar a Páscoa. Aqueles judeus que são mais abastardos, financeiramente falando, locam hotéis inteiros. A alimentação de Israel nessa época, ela já não fica tão agradável, porque os alimentos perdem o sabor por causa de alguns temperos e especiarias que são deixadas de ser usados nessa época. Naquela época, a população de Jerusalém era cerca de 30 mil pessoas. E quando chegava a Páscoa, ela praticamente triplicava. Agora, são muito mais pessoas. Apesar de o número de judeus que se dirigem a Jerusalém ser reduzido, porque existem aqueles que já entenderam que não é o local, e sim o estado de espírito. Mas enfim, eles iam para Jerusalém todo ano. Existia algo que os marcava, algo que servia como uma gratidão, um ato de gratidão pela libertação que o Senhor operara para o povo de Israel, libertando-os da escravidão. E eu quero te perguntar nessa hora, como você tem se comportado diante de Deus? Será que você lembra de quando o Senhor te libertou? A maneira como você vivia? A forma como você se comportava? Os desejos de morte? Os pensamentos confusos? As noites e noites no álcool, na droga, na destruição? Quantas lágrimas foram derramadas? E o Senhor, Ele enviou a palavra dEle para que eu e você pudesse ser alcançado. Ele enviou a sua palavra para nos livrar daquilo que era mortal. E nós não podemos deixar isso cair no esquecimento. Nós precisamos sim nos dirigir a Ele com alegria e gratidão, dizendo: obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez em nossa vida. Porque se não fosse o Senhor, com certeza, eu e você já não mais existiria. Cada um estava vivendo uma situação diferente. Cada um de nós estávamos em uma condição diferente um do outro. Mas todos nós temos algo em comum. O Senhor nos achou, o Senhor te encontrou, e foi o Senhor que te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Imagine só, Ele te tira do império das trevas, onde alguém chega com a ideia que está conquistando, mas existe apenas um reino, um governo, e esse governo pertence ao Senhor nosso Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele continua no trono, Ele continua reinando, Ele continua sendo Deus. E nós precisamos sim lembrar todos os dias do que Ele fez por nós e agradecermos por Ele ter nos tirado daquela vida.
porque tudo aquilo que o povo de Israel passou no passado apenas figurava a realidade que nós vivemos hoje. O Senhor nos tirando das garras de Faraó e nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero clamar a Deus por sua vida, porque nós vemos aqui que o povo de Israel, eles tinham coerência em relação a um rito, a uma busca milenar, a uma situação completamente histórica e prática que eles viviam, e não permitiram que caísse no esquecimento essa prática. Talvez você tenha se esquecido de muita coisa que Deus tem operado na sua vida. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida, trazendo um renovo, fazendo com que você relembre tudo aquilo que um dia Ele já realizou em sua vida. Vamos orar nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por este homem e esta mulher agora. Eu clamo ao Senhor por essa vida, pedindo ao Senhor que o Senhor venha quebrar todo o laço do inimigo, tudo aquilo que Satanás tem levantado contra essa pessoa. Meu Deus, que seja anulado agora, que seja destruído agora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, não prevalecerão contra a vida desse irmão e dessa irmã. Está quebrado agora todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o Senhor traga à memória dessa pessoa aquilo que traz esperança. Aquilo que traz esperança. Talvez ele está desesperançado, completamente perdido, confuso, nesse mundo onde ele vive. Mas o Senhor é fiel, e o Senhor é o Deus que nos encontra. E eu tenho certeza que o Senhor está reencontrando essa vida para trazer de novo um novo significado para ele e para ela. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Mas antes de você sair, eu quero contar com você para se inscrever em nosso canal, para curtir esse vídeo, comentar aquilo que você sentir e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Nos ajude a ajudar outras pessoas. Se você puder investir alguns segundos do seu tempo, não vai te custar nada, apenas alguns cliques, você pode mudar a realidade e a vida de alguém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se assim o Senhor permitir. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se recebeu essa mensagem e quer receber mensagens diárias como essa, entre em contato conosco através do WhatsApp 659-9925-7557. Repetindo, 659-9925-7557. Que Deus te abençoe grandemente neste dia.